Então, pessoal, bom dia. Bom, obrigada pela presença de todos e todas aqui no nosso encontro. Hoje a gente está recebendo aqui para o nosso quarto encontro no curso Minhas Primeiras Obras de Arte, que já está na sua segunda edição, a Dan Galeria, aqui representada pelo Peter e pelo Flávio Com. Um orgulho muito grande estar aqui trabalhando hoje com vocês. Obrigada por ter aceitado esse convite de conversar conosco, com esse grupo que está aqui fazendo o curso, e também por terem disponibilizado o tempo e preparado uma apresentação tão bonita e bem cuidada como vocês fizeram. E obrigada também pelo apoio da Fernanda e da Maria, da Galeria, que nos auxiliaram aí no processo, estão aqui conosco hoje. Nós vamos, então, iniciar o nosso encontro com o Peter se apresentando e contando um pouco desse histórico lindo dele, de 50 anos de galeria, né, que vai fazer, acho que o ano que vem, né, Peter? Isso. Você se apresentasse um pouco, contasse para nós essa história, como é que faz para ter uma galeria por 50 anos, com esse histórico incrível, com esses artistas fabulosos que vocês representam. Bom, primeiro, muito obrigado. É um prazer estar com vocês e com o museu. E é um privilégio poder partilhar com vocês um pouco da nossa história e tentar contribuir, pelo menos, com um pouco da nostalgia e do percurso. Quer dizer, são duas coisas que andam juntas. É meio curioso. A gente falar em 50 anos é uma coisa, e dizer que 50 anos são quase 10% da idade do Brasil dá uma dimensão um pouco assustadora até para a gente do que isso significa. A gente, de alguma maneira, atravessou nesses 50 anos uma boa parte e uma parte significativa da história do Brasil recente também, e a gente está inserido nisso com os artistas com quem a gente conviveu e com os quais trabalhou. É um privilégio estar nesse processo, porque a arte é uma espécie de giroscópio que sinaliza para onde as coisas estão indo, de onde elas vêm e como elas vão, e os artistas sensíveis como são antenas desse processo de transformação, e a gente de alguma forma acompanhou isso e está acompanhando no percurso que a galeria tem, porque nós chamamos a da galeria de uma galeria de percurso, que vai incorporando os mestres à medida que eles vão amadurecendo. Mas, realmente, nós começamos na década de 70, vindo de uma área um pouco diferente. Nós viemos da área editorial, porque nós tínhamos uma editora que tinha um portfólio de livros de arte muito grande, e com isso tínhamos contato com artistas que nos seduziram a abrir uma galeria de arte, porque gostavam do que a gente tinha como linha editorial. E realmente abrimos a galeria começando com alguns artistas contemporâneos, e alguns, naquela altura, contemporâneos, hoje já mestres, ou alguns deles, inclusive, já falecidos. É muito curioso, eu não tinha mencionado isso antes, mas um dos primeiros artistas nossos é um artista contemporâneo. Eu conheci, na época, antes de abrir a galeria, um artista chamado Macaparana, que talvez vocês todos conheçam, e eu disse: olha, vou abrir uma galeria, você vai ser artista nosso. A história é muito engraçada, porque quando a galeria foi aberta fisicamente, eu estava na calçada supervisionando a colocação da placa da galeria, e quem vira, isso na rua Padre João Manuel, quem vira a esquina, e naquele momento é o Macaparana, que vinha da galeria do Bardi, o Mirante das Artes naquela época. Eu disse: você é aqui, Maca. Está aqui. Eu disse a você que você seria o artista da galeria. Eu estou abrindo hoje e você aparece nesse exato momento. Vamos entrar. E ele foi o nosso primeiro artista formalmente introduzido no processo. Mas é claro que a gente tinha um elenco de artistas escolhidos na época que, em grande parte, alguns já falecidos, mas nós continuamos trabalhando até hoje. Nós começamos com os modernistas e alguns acadêmicos. O momento era de transição. Curiosamente, do ponto de vista da história da arte, 70 os concretistas já eram históricos de alguma forma, mas em São Paulo
havia ainda um predomínio de um final de pico do colecionismo de arte acadêmica, com grandes nomes da pintura clássica brasileira. Então, nós pegamos esse ponto final, mas já começamos a emendar com os modernistas, que também já eram históricos, e alguns contemporâneos, como o Macaparana, que simbolizavam bem esse processo da nossa intenção de não compartimentalizar de uma forma muito rígida, porque a arte é um processo contínuo de evolução e nós queríamos marcar essa nossa posição seguindo esse processo também. Ô Peter, mas isso tudo que você está relatando aqui para a gente é um pensamento muito contemporâneo, muito século XXI, e isso na década de 70, né? Porque é assim que eu vejo as galerias contemporâneas pensando, e você já tinha esse pensamento lá atrás. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem está aqui conosco, que o ambiente do mercado não era isso que a gente conhece hoje, né? Aquecido. A gente até comentou já em outras aulas, inclusive com o professor Ney Vargas, que galeristas como você pavimentaram todo um caminho para que os novos galeristas pudessem trabalhar, porque o Brasil não era... A gente reclama e sempre tem considerações a respeito do nosso país, mas aquele ambiente era muito mais difícil de se trabalhar com arte, não era? Era bastante difícil. Bom, o que acontecia? Havia alguns grupos muito fechados e do ponto de vista cultural e do ponto de vista da estético, inclusive também, que formavam alguns núcleos, né? Então, por exemplo, o grupo dos colecionadores de arte acadêmica formaram naquela época a Sociedade, que sobrevive até hoje, que também está se atualizando em termos de linguagem, mas que era um núcleo muito forte e que tinha o hábito de cultivar aquilo que hoje se faz, vocês fazem, e muita gente faz de formas diferentes, que era reunir o grupo de colecionadores que formaram uma espécie de associação em que as pessoas se reuniam na casa de um ou de outro, convidavam um professor ou um historiador da arte para fazer uma palestra sobre a arte acadêmica brasileira daquela época e, eventualmente, comentar e fazer uma leitura da coleção daquele membro da sociedade que, naquele dia, convidava os seus pares. Isso, na verdade, é uma coisa muito curiosa, porque era embrionário. Hoje, a gente participa das feiras internacionais e percebe que isso ganhou uma dimensão muito grande, até internacional. Nós temos amigos que receberam visitantes dos Estados Unidos vindo em caravana para ver as coleções. Grandes colecionadores internacionais visitam hoje internacionalmente coleções privadas em várias regiões do mundo. De modo que o significado, o papel da arte, seja ela contemporânea, seja ela moderna, como elo de linguagem, ou elo de comunicação, ou elo de formação de pensamento, extravasou muito a dimensão reservada, privada, de colecionismo muito fechado, enclausurado, encapsulado e individualista. Então, isso é um fenômeno internacional muito interessante. É uma espécie de globalização da arte também, mas num sentido intelectual, num sentido cultural e de intercâmbio de visão de mundo, inclusive. Mas é um fenômeno muito interessante. É interessante isso. Como você comentou, e fica até de sugestão aqui, para os que estão interessados em iniciar no colecionismo, a formar grupos que hoje pode acontecer de forma virtual, como a gente está se encontrando hoje, né? Para ter essa troca é super importante, né, Peter? Você vai formando um grupo de afinidades intelectuais, digamos assim, artísticas, todo mundo cresce junto, né? Você encontra formas de fomentar a produção artística, que eu vejo que é uma preocupação muito grande. O antigo mecenas, hoje ele tem um outro formato, né? Mas eu vejo que tem colecionadores que ajudam de forma conjunta, decidem ajudar determinado artista numa produção específica.
Então, na verdade, tudo que você está falando conflui para o que a gente tem conversado com o grupo aqui que está fazendo o curso, e é quase uma sugestão, né, de ações. Eu sei que os colecionadores que você está citando são, assim, barra pesadíssima, coleções importantíssimas, mas isso a gente pode fazer em diversas proporções, né, desde uma coleção pequena, de valores menores, até em grandes coleções, né? Na verdade você tocou num ponto interessante. Alguns desses colecionadores que você está aludindo têm na sua coleção obras de artistas que hoje já são ícones, são nomes importantes internacionalmente até, mas eles também se dedicam a seguir de perto as tendências bem contemporâneas e de artistas bastante jovens. E eu, conversando com um deles um dia, ele disse, olha, para conhecer a arte contemporânea hoje em dia tem que andar muito. Quer dizer, andar muito no sentido de visitar muitas galerias de artistas contemporâneos ou até visitar, como você mencionou, os ateliês. Nessa época que eu estou mencionando dos colecionadores de arte acadêmica, eles tinham o hábito de... Havia menos artistas atuando. Hoje em dia, felizmente, nós temos as faculdades de Belas Artes pondo no mercado anualmente algumas centenas de artistas para produzir sua arte regularmente, de uma forma sistemática e profissional, de modo que isso também virou quase uma profissão liberal, no sentido de que não é o esforço de sacrifício de alguém que realmente se sente extremamente vocacionado e tem que sozinho lutar contra toda uma... Quer dizer, achar um caminho muito solitário e desbravar um espaço que poucos iniciados gostam e que vão fazer, mas, na verdade, virou uma atividade cultivada, para a qual existe a carreira acadêmica, inclusive para se desenvolver, e que entrou também no cenário da formação dos jovens, com a arte-educação de uma forma intensiva na escola e na visitação a museus, que na Europa é uma coisa que se pratica há muito tempo e que a gente teve muito prazer de ver e trazer para cá também. Sim. Mas... Peter, eu gostaria de colocar o vídeo que a Maria preparou para nós. Mostra bem, e as pessoas que não conhecem ainda a galeria vão poder conhecer também um pouco do espaço físico. Ok, com prazer. Belíssima. Esse vídeo foi produzido para o Arte 1, pessoal. É curtinho e é muito, muito bonito. Quando me perguntam o que é uma galeria, muitas vezes eu sou levado a pensar que ela pode ser muito bem comparada com uma espécie de templo. Um lugar onde as pessoas vão para se autoencontrar e usam a arte como processo, como percurso, como caminho para esse autoencontro, que é um encontro prazeroso e de elevação. As questões filosóficas, as questões estéticas que se colocaram tanto para Lígia Clark, como para Mira Schendel, como para Amilcar de Castro, foram mais ou menos as mesmas. A marca da Mira foi sempre uma sensibilidade muito sutil, muito refinada. As reflexões do sentido das coisas aparecem muito na obra dela. As obras que nós estamos apresentando aqui, agora, elas se inserem historicamente num período da abstração informal no Brasil. É uma série que explora uma relação cromática com texturas. Ela usa materiais terrosos, de areia, têmpera. Essa fase é tão importante que uma das obras foi exposta recentemente no MoMA, na última grande exposição que ela fez. Amilcar de Castro é um artista mineiro. Todo o trabalho dele, seja em ferro, seja em madeira, de uma linguagem muito pura
na geometria. E é importante lembrar que ele é um artista multimídia e que soube se expressar maravilhosamente bem também na pintura sobre tela, em que o gesto aparece de uma forma muito clara. É indiscutivelmente um artista brasileiro que vai ganhar visibilidade internacional em pouco tempo. É inevitável e é fundamental falar da Lígia Clark, uma das artistas brasileiras hoje mais conhecidas e reconhecidas internacionalmente. Mas a contribuição mais reconhecida e mais visível são os planos de superfície modulada, os espaços modulados e os bichos e os trepantes. Ela conseguiu criar uma mobilidade numa escultura e uma multiplicidade de dimensões e uma multiplicidade de pontos de vista que é original e inédita na história da arte. Para quem nunca visitou a galeria, já deu para perceber a elegância do espaço e o nível de obras de arte que você pode ver, sonhos de consumo de museu, o que eles apresentam dentro da galeria. Então, é o tipo do espaço que a gente sente orgulho em ter em São Paulo. Eu queria só abrir um parênteses aqui, para vocês estão vendo o Peter, e ao fundo, ali do lado no escritório dele, a gente tem um Lothar Charroux, maravilhoso, e logo embaixo um bicho da Lígia Clark. É muito luxo no escritório só, Peter. Muito obrigado. É um prazer conviver com essas coisas. Na verdade, tenho certeza. Sobre a Lígia nós falamos, eu queria dar um pequeno destaque para o Charroux, porque ele é um artista também de um refinamento, de uma elegância e que poucas vezes é explorado de forma adequada. Ele era um artista austríaco que veio para o Brasil. A história dele é curiosa, porque a mãe dele, quando veio antes, ela era uma costureira que acompanhava os circos. E naquela época havia circo ainda, no começo do século passado. E ela fazia os figurinos para os artistas de circo. Então, e aí veio o Charroux para cá, e aí o filho começou a trabalhar e trabalhou numa linha de fios. Então, por acaso, algumas das coisas eu não consigo deixar de pensar que as linhas dos trabalhos do Charroux têm um paralelismo com o trabalho das linhas de costura com que ele trabalhava nessa indústria de fios na realidade, como representante. Mas, de qualquer forma, o Charroux é de uma linhagem de artistas como se fosse uma família de Bach. Há uma história que eu nem ia contar agora, mas vou enxertar porque parece que é uma história que pouca gente conhece e é divertida. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, veio uma pessoa da Áustria procurando por um Charroux em São Paulo, porque queria encontrar família, porque queria procurar uma correspondência que tinha vindo da Áustria. E aí perguntou, mas que correspondência é essa? Disse, não, é porque nós estamos fazendo um museu em Viena de um escultor chamado Charroux, e descobrimos uma correspondência com um Charroux aqui no Brasil de 15 anos de extensão. E queríamos saber do que é isso. Na verdade, havia um escultor expressionista, Charroux, em Viena, do qual o Charroux brasileiro era sobrinho, e que, portanto, dois artistas, um de um plástico pintor, o outro plástico escultor, que se corresponderam e trocaram ideias sobre arte durante mais de uma década. E como o museu estava sendo montado, eles queriam resgatar a correspondência que o Charroux, tio de Viena, tinha mandado para o Charroux, sobrinho aqui, para discutir arte, porque a do Charroux brasileiro já estava lá. Então, é só para mostrar que Charroux não era apenas signatário do manifesto concretista aqui no Brasil, do grupo Ruptura, mas também realmente um artista vocacionado de linhagem de artistas na família. Então, e eu tenho grande estima pela sofisticação, pela elegância,
pela delicadeza e leveza com que o charrua do Brasil trabalha a sua arte concreta. Mas um pequeno parênteses que nem estava no programa, mas entrou por acaso. Já que você mencionou o trabalho que estava aqui, Sim, aproveitei a dele. sensacional. Obrigada por compartilhar essa história, porque essas histórias curiosas a gente nunca fica sabendo, né? É, São particulares de quem convive com os artistas, enfim, está nesse ambiente. A gente é. tem uma apresentação também, se a Maria puder colocar, mostra alguns dos artistas representados pela galeria. Eu continuo te interrompendo, tá, Peter, de vez em quando para Por perguntas. favor. Mas é ótimo. Senão vou ficar aí E se falando sem parar. alguém quiser perguntar, pode escrever aqui no chat e eu vou passando aqui para o Peter também, tá bom, pessoal? Olha, aqui a gente vai apresentar esses artistas, tem aí os modernistas e na sequência você já vê nomes contemporâneos. Quem vai fazer a apresentação dos contemporâneos depois o Flávio, mas pode começar, por favor, Maria. O Peter, conta um pouquinho para nós, você trabalhou com o Volpi desde o início da galeria, como é que foi essa relação? E se tiver fofoca também a gente quer saber. Bom, trabalhar com o Volpe foi realmente uma coisa fantástica. Meu contato pessoal com ele foi intermitente, não foi tão intenso como de alguns outros volpistas que tinham uma relação até bem mais próxima que a minha, mas a minha também foi muito boa. O Volpe era uma pessoa extraordinária, muito calmo, muito tranquilo, muito centrado no que ele fazia, e teve um processo de evolução da produção dele muito curiosa, porque ele saiu de um... Quando a gente vê uma pintura como essa ogiva, por exemplo, tão aparentemente singela, depois de ter visto ele ser um pintor bem impressionista, ou quase acadêmico, depois impressionista, no começo da carreira, ele foi pintor de casas, e ele dizia que ele não era pintor de Bianchi, quer dizer, ele não pintava as paredes de branco, ele pintava nos grandes palacetes da época os temas de Luís XV, etc. Quer dizer, a pintura decorativa das salas principais do living ou das partes principais da casa, com temática figurativa, inclusive. Mas o processo de evolução o Volpe era um grande cromatista. Pintura é cor, e o que Volpe queria era pintar cores, trabalhar com cor. Quando já que você perguntou sobre coisas curiosas, Volpe de vez em quando recebia um pedido a um grande colecionador de Volpe no Brasil, extraordinário, uma pessoa inteligentíssima, muito importante, que tinha a oportunidade de recolher em alguns trabalhos de campo amostras de terras. Uma máquina de terraplanagem cortava um barranco, aparecia uma cor de terra muito bonito, e vocês sabem que pigmento mineral é terra. Ele pedia para recolher um pouco dessas terras e ensacar, e ele levava para o Volpe e dizia: Volpe, por favor, pinta para mim um quadro com esta cor. E aí o Volpe pegava aquilo no velho esquema, quase renascentista, moía aquela terra com o almofariz dele, até virar um pozinho, e aí preparava a sua tempera ovo, e usava aquele pigmento como cor. E aí dizia: mas o Volpe aceita encomendas? Aí ele dizia: olha, quando alguém me propõe uma cor, é brincadeira. Quando alguém me propõe duas, já fica mais difícil. Se alguém me propõe três, é um desafio extraordinariamente complicado, porque, na verdade, harmonizar cores é um desafio. Então, ele aceitava isso não como uma encomenda, mas como um desafio para trabalhar a justa posição de cores que harmonizassem. E ele fazia uma coisa muito importante. Nós trabalhamos, o Flávio vai comentar depois isso, nós trabalhamos com artistas ópticos e cinéticos, como o Soto, por exemplo, que o Flávio trouxe para a galeria. O trabalho do Soto, e muitas vezes, era trabalhar com a percepção da cor
como profundidade ou não, como relação de justaposição ou perspectiva ilusória, obviamente, porque não era o traço da perspectiva clássica, mas o traço é efeito só cromático. E o Volpe fazia isso com as cores. Então, ele colocava cores que justapostas criavam um plano único ou justapostas criavam efeitos de profundidade para frente e para trás. Isso era também um dos processos que o Volpe desenvolvia. Então, conviver com o Volpe era realmente uma coisa extraordinária. E criar o que ele fez de sair da pintura figurativa para ir depois uma viagem para a Itália e influenciado pela pintura renascentista, pré-renascentista italiana, eliminando a tridimensionalidade, voltando para a bidimensionalidade e fazendo as fachadas. Depois, se a Maria quiser mostrar uma fachada, a gente pode mostrar isso depois. As bandeirinhas também são... As bandeirinhas, na realidade, não são bandeirinhas, são telhados de casas justapostos e enfileirados como se fosse um coabe gigantesco. Mas isso é uma coisa que a gente vê depois. Isso é uma coisa, volta um pouquinho para o Cavalinho. O Cavalinho é um episódio... eu estou falando mais de Volpe como figura humana do que como artista nesse momento. Volpe adotou 19 filhos. Não teve filho natural, mas adotou muitas crianças. E, claro, com tanta criança em casa, ele teve uma fase que ele chamava de brinquedos. Ele começou a produzir, pintar uma bola, um carrinho de pipoca ou de açúcar em neve, ou um saltimbanco, um acrobata, que é daqueles que a gente compra na feira, que fica brincando, que ele fica pulando. Então, essa é a fase dos brinquedos, na época em que ele tinha filhos pequenos em casa. E esses dois cavalinhos, que são extremamente metafísicos e sofisticadíssimos, são, obviamente, cavalinhos de brinquedo, inseridos numa paisagem também imaginária, que ele pintou para alguns dos filhos naquele momento. Então, o Volpe era de uma humanidade e de uma descrição muito grande, mas, ao mesmo tempo, de uma capacidade de entrega pessoal muito, muito especial. E essa delicadeza com que ele fazia os brinquedos é um exemplo vivo dessa expressão desse tipo de temperamento. De um homem que, quando terminava o dia, ia jogar paciência com um baralho velho, sujo, amassado, que a gente tinha muito prazer em ver no fim de tarde, quando ele queria encerrar o expediente, saía do ateliêzinho dele lá em cima e sentava e dizia: bom, agora eu vou jogar meu joguinho de paciência. Era um prazer conviver com um homem como esse. Esta é uma fachada. Passa a seguinte, por favor, eu queria fazer um comentário. Essa fachada dá bem a ideia do que ele faz em termos de planificar as dimensões. É evidente que ele está olhando o terraço, isso aqui é um terraço de uma janela com terraço, é uma porta com terraço, visto de dentro para fora. Vocês têm visivelmente a sensação de que esse balaustre, esse elemento aqui, está encostado na parede da casa. Então, na verdade, ele reduziu a la Giotto a tridimensionalidade para uma dimensão planificada. Isso é de um requinte, de uma sofisticação, quando depois se conquistar no Renascimento toda a estrutura da pintura tridimensional, com perspectiva, com tudo mais que se tem direito, ele volta a pintar com uma singeleza desse tipo, porque para ele interessa a relação cromática e a estrutura mais do que a narrativa de uma figuração que já estava dominada, de uma elegância, de uma sofisticação de grande mestre internacional, que ele realmente é. Eu queria depois que você comentasse um pouquinho sobre uma questão ligada ao mercado, porque hoje, quando as pessoas olham para uma tela do Volpe, elas imaginam uma cifra bem alta, uns valores bem altos. Mas nem sempre foi assim, né? Porque esse construir uma trajetória numa galeria como a sua, é óbvio que na década de 70 até 80, os valores não eram os que são praticados hoje, né, Peter? Não, realmente não.
foi muito curioso acompanhar, curioso no sentido de confirmar uma certa realidade. Essa questão do aspecto econômico de uma obra de arte é muito séria. Muita gente pergunta como é que segurança a gente tem de que a arte seja um bom investimento. O Volpi na verdade, tinha preços como qualquer pintor que luta para sobreviver e no mercado que era muito pequeno, muito incipiente. O Brasil ainda não era a oitava potência econômica do mundo, o mercado de arte era ainda incipiente, mas aí também contava justamente o fator percepção. Havia um grupo de colecionadores que percebeu que Volpi era realmente um artista único, um artista com uma linguagem totalmente inovadora. E esse pessoal começou a comprá-lo. Quer dizer, aí essa questão do olhar, do saber olhar, do perceber que ali há um toque de gênio. Gênios são muito poucos. A gente tem grandes pintores que são intérpretes e tem os criadores. O Volpi está na categoria dos criadores. Quando a gente procura em todas as escolas, na arte contemporânea hoje, vocês vão observar o mesmo fenômeno. Há muita gente fazendo arte contemporânea, alguns são realmente inovadores plenos e outros são seguidores desses inovadores. Nos grupos que se formam de artistas que convivem, você percebe essa coisa do ser seguidor ou intérprete e ser realmente criador. O Volpi era realmente um criador indiscutível. Mas, mesmo assim, o seu preço, até durante muito tempo, ele era olhado como um pintor naif, olhado como um pintor simplista, um pintor reducionista, e não o gênio que ele realmente era. E como os artistas, o milagre é feito por gente de fora, o reconhecimento do Volpi aconteceu durante uma Bienal. A história é bastante conhecida. O Volpi participou de uma das bienais em que havia um juiz internacional e os brasileiros queriam dar o primeiro prêmio de Cavalcanti e ele disse: não, eu acho que vocês têm aqui vocês estão não percebendo que vocês têm aqui um colorista do nível de um Rothko, de qualquer outro artista desse nível internacional. Eu acho que o primeiro prêmio tem que ser dado para o Volpi. E ele sozinho brigou pelo prêmio, e o prêmio naquela Bienal foi dividido em dois. O Di ganhou um. As pessoas dizem, as bandeirinhas de São João, eles não perceberam que as bandeirinhas não eram bandeirinhas, eram um elemento, um suporte cromático para brincar com as cores de uma forma genial. Então, isso faz com que o preço depois evolua também. Quer dizer, com o tempo, o reconhecimento da genialidade acontece e aí o preço vai longe. Houve época em que um Volpi custava o equivalente a R$5.000, a $1.000. Hoje, o Volpi tem preços que chegam aos milhares ou até quase $1 milhão. Então, depende também da obra. Obviamente, tem que ser uma obra excepcional. Mas isso faz com que o Brasil tenha um elenco de 5, 6 ou 10 artistas, um pouco mais, de nomes que hoje têm preços, não quero entrar muito em detalhe de valores, hoje não, a ideia não é essa, mas preços compatíveis com os grandes nomes internacionais, o que nos coloca num cenário cultural e de colecionismo internacional muito importante. MoMA hoje tem obras do Volpi, MoMA tem hoje obras da Lígia, MoMA tem obras da Mira e outros artistas contemporâneos mais recentes, inclusive, como até uma Judith Lawande ou Rubem Valentim, ou coisas assim. Quer dizer, nós estamos começando a ganhar, a sair das nossas fronteiras. Isso é muito importante. E acho Isso é da maior importância, né, Peter? Porque não tem a ver só com o mercado, né? Tem a ver com a consolidação
de toda a cadeia de produção artística do país, né? Isso. Não, eu acho que nós temos algumas coisas muito importantes. A contribuição do futebol é muito mais do que futebol, é habilidade esportiva que as Olimpíadas reconhecem de uma forma extraordinária como um bem universal. E o Brasil tem sido bom no esporte, tem sido muito bom na música, mas tem demorado um pouco para ser reconhecido nas artes plásticas. E este é o século em que Tarsila, Volpi, Lígia, assim por diante, quebraram essa resistência e foram fronteira afora e fora da música e fora do esporte brasileiro, que também é muito forte, começaram a mostrar nosso papel cultural de natureza universal. Sim, com certeza. Eu acho que a Maria pode continuar, Maria, com a apresentação. Bom, aí é uma coisa diferente. Aí aqui é o caminho inverso. Inverso no sentido relativo, porque o Volpi também é de origem italiana, então nós temos uma raiz internacional em qualquer das áreas, seja na área da pintura, da arte afro, que o Rubem Valentim, o Emanuel Araújo ou tantos outros artistas marcam de uma forma muito forte. Mas no caso da Yolanda, a Yolanda Mohalli era uma artista húngara que veio para o Brasil nos anos 30 e que pontifica e pontificou em vida e pontifica ainda hoje como talvez a mais importante artista da abstração informal brasileira. Ela é de um lirismo e de uma transcendência extraordinária e que é vista hoje como um marco na pintura abstrata informal, na abstração, primeiro expressionista, depois lírica, e que, se você puder passar um pouquinho, Maria, para mostrar o que ela fez, vejam a força, a harmonia, a elegância e a intensidade com que ela constrói uma pintura abstrata. O Casimiro Xavier, que fez um dia, numa das bienais, uma sala de abstração expressionista, colocou a Yolanda entre as mais importantes na sala especial do abstracionismo da Bienal. Vejam isso. Ela começou com uma pintura figurativa, teve uma formação na Europa, mas teve ainda influência depois. Vejam que eu às vezes comparo essa riqueza. Se vocês tirarem esses telhadinhos todos aqui, vocês podem quase comparar o resultado dessas fachadas ao cromatismo das fachadas de um Volpi. Então, o que justifica que ela depois tenha ido naturalmente por uma abstração lírica, naturalmente, porque ela aqui já estava num processo de reducionismo da narrativa, apesar de ser uma aquarela muito sofisticada. E a aquarela é uma técnica que todos vocês sabem que é muito difícil, não admite erros, errou, pode jogar fora. Ela tinha um domínio tremendo da aquarela, mas ela já aqui ela já estava indo para uma narrativa mais cromática pura, querendo e dá para comparar essas fachadas com as fachadas do Volpi. Por isso que eu acho isso extremamente importante. Mas ela, contra a vontade do Segal, que era um mentor dela numa certa fase, ela decidiu ir para a abstração numa espécie de epifânia. Ela estava olhando um quadro do Piero della Francesca, que de abstrato não tinha nada a não ser a espiritualidade, e ela disse: vou para a abstração. E virou uma grande pintura abstrata. Podemos seguir depois. Mas acho que está na hora do Flávio entrar em cena, não? Eu já falei muito hoje. Não, a gente está adorando, eu estou adorando ouvir essas histórias aí. Mas o Flávio tem muita história para contar também. A próxima imagem. Aqui a gente entra no momento em que o Flávio já está atuando na galeria. Obrigado, Cristina, pelo convite. Prazer participar desse encontro e da conversa e ouvir também, porque é sempre gostoso ouvir
um pouco da história da galeria, do percurso, né? E assim também contando um pouco de como foi o meu processo de entrada na galeria. Eu, como nasci assim, quando criança, passei a conviver com todo o envolvimento, né, da galeria do meu pai, Glaucio, minha mãe também, que deve estar aqui ao lado do Peter, né? E faz parte da história da galeria e que sem ela a galeria não seria o que a galeria é hoje. A Glaucia, que está aqui, acho que ela deve estar chegando. Essa é a Glaucia, fundadora da galeria. Bom dia, Glaucia. Bem-vinda à nossa live. Bom dia, prazer. Ok, pronto. Que bom. Então, como a galeria é uma galeria familiar e eu acabei entrando, convivendo, logicamente, que o tempo todo com todo o desenvolvimento do trabalho com os artistas, com as exposições, foi uma entrada natural assim para mim. Foi um prazer desde o início poder trabalhar na galeria. E aí, como é curioso, né? As pessoas perguntam por que o nome da Dan Galeria, o que significa Dan Galeria? Então, acho que a Dan Galeria, na verdade, é uma sigla de desenvolvimento da arte nacional, que fala muito sobre qual foi o DNA que a Galeria Dan tem de mostrar o percurso da arte, assim, do desenvolvimento da arte brasileira, principalmente no início, e também aos poucos nós passamos a incorporar alguns artistas internacionais para poder relacionar com os movimentos brasileiros, dos artistas brasileiros, e poder também criar um diálogo, né? Então, desde o início a galeria trabalhou com artistas já consagrados e também contemporâneos, e aos poucos eu fui assumindo dentro da galeria o que era mais natural para mim, que era de trabalhar com os artistas contemporâneos, e aos poucos meu pai foi focando mais nos históricos, né? Então, eles já trabalhavam com alguns artistas contemporâneos que continuam até hoje, como ele citou o caso do Macaparana, que é um artista que faz parte da história da galeria, e ajudou muito também a criar e consolidar uma identidade estética que a galeria procura imprimir de acordo com os artistas que fazem parte do grupo de artistas representados. Logicamente que não é uma linguagem única, mas que eu acho que tem que haver uma afinidade, não só com o legado dos artistas que fizeram história, mas dos artistas que avançam e continuam criando, como, por exemplo, é o caso do José Espanhol, que é um artista que passou a ser representado pela galeria já há alguns anos, não é mais recente, mas que tem uma obra com uma força e com uma originalidade incrível. Essa foto que aparece aqui, José Espanhol, foi uma instalação que ele fez no Octógono, e que ela abriu uma série que ele chamou de Chun Chuan. O José Espanhol esteve na China durante um tempo, e essa estrutura que sustentam esses barcos com os bambus foi uma inspiração, vendo a forma como os chineses constroem as casas e os prédios com andaimes feitos de bambus, né? Então, esse título do Chun Chuan é também, de uma certa forma, um som da língua chinesa, mas também relacionado ao som do movimento das ondas do mar, né? Assim, o som do movimento das ondas do mar. E aí esse som criou uma inspiração para o José Espanhol desenvolver algumas onomatopeias. Então essa instalação, além dos barcos suspensos por essa estrutura de bambus, tinham letras que eram formadas com cera em todo o piso desse octógono da Pinacoteca, como se fossem onomatopeias, quer dizer, palavras que não têm um sentido exato, mas que têm uma vibração sonora que remete a esse movimento do mar. E a partir dessa instalação, o José Espanhol
criou uma... Maria, se você puder passar na sequência a imagem da instalação da galeria. Aquela... Só te interromper um pouquinho, Flávio, para comentar com o pessoal, quem é curioso, para quem é aqui de Sorocaba da região, essa instalação fenomenal que você apresentou hoje faz parte do acervo da Fundação Marcos Amaro, então está aqui do nosso lado em Itu, essa obra. Ele não vi ela montada lá ainda, mas eu sei que o Marcos tem intenção de apresentar. Exatamente, E também, bom, eu vou contar um pouquinho agora sobre esse processo. Então, a partir dessa obra, que é dos barcos suspensos, ele foi desenvolvendo uma outra obra, e aí essa instalação que ele criou na galeria foi uma instalação em que ele relacionou a partir do movimento do mar e das ondas que estouram, quer dizer, que quebram na beira da praia, quando ele viu as bolhas flutuando na superfície da água e a projeção dessas bolhas também no fundo do mar, na areia, né? E esse movimento fluido inspiraram ele a criar essa instalação, em que ele usou nas obras que estão nas paredes uma composição com acrílico, com essas bolas flutuando, né, sobre a superfície cromática, e elas também projetam uma sombra no fundo. Então é uma instalação incrível, porque assim era como se estivéssemos imersos no mar, com a sensação da vibração cromática, e ela complementou essa primeira obra, que foi a instalação apresentada lá na Pinacoteca com os barcos. Então, é muito prazeroso poder participar com os artistas quando eles vêm com propostas ousadas, inusitadas, né? E também é um pouco um desafio, não só para o artista, mas para a galeria também, como a missão de poder acompanhar a criação e assim, o desenvolvimento de um trabalho, e que a galeria, de uma certa forma, é o espaço para que esse artista possa ocupar, propondo novas linguagens, propondo novas obras, e caminhar e avançar também, não só o artista, mas a galeria junto com o artista, para poder propor isso, né, aos colecionadores, ao público que acompanha a galeria. E de uma certa forma, também não um risco, mas também é difícil, como galerista, se trabalhando com arte contemporânea, olhando para trás de tudo que já foi feito na galeria em termos de apresentação e de promoção dos artistas que são os artistas históricos, desde Volpe, Yolanda Mohalli, quer dizer, Lygia Clark, o que hoje nós podemos apontar como a arte que é atual, contemporânea, inovadora, e que nós acreditamos que ela possa, de uma certa forma, inovar e também ficar na história. Então, acho que assim, essa relação que dentro da galeria nós trabalhamos sempre em conjunto, né, com os artistas que já são consolidados e os artistas contemporâneos, tentando fazer uma linha de conexão para que a galeria continue, uma galeria de percurso, como sempre meu pai fala, que assim, de tentar poder abrir caminhos para os artistas e também para dar continuidade a tudo que foi feito nesses 50 anos de história da galeria, que esteticamente o momento hoje já é um momento em que a arte contemporânea tem uma diversidade de linguagens, de técnicas, de mídias, né? Tudo é permitido, tudo é possível, né? E aí, dentro dessa permissividade estética, é difícil fazer uma escolha dos artistas que nós acreditamos que sejam artistas que acrescentam, agregam e que têm um potencial para ficarem também na história. Então, o José Espanhol é um artista que nós temos o prazer de trabalhar e representar, e acho que foi uma exposição que ficou, que marcou para nós na história também, né, dessas exposições. Foi realmente uma linda exposição, Flávio. Essa fala sua agora é muito importante, e é importante também que fique na cabeça das pessoas que estão ouvindo quantos desafios uma galeria enfrenta, né, porque
como o Peter fala, essa galeria de percurso, não existe ruptura. É uma coisa que eu escuto das pessoas que frequentam a DAN, que compram os artistas que vocês representam, é essa certeza, dessa preocupação que vocês têm em apresentar e acompanhar o trabalho de artistas absolutamente comprometidos com sua carreira. Porque, infelizmente, no mundo contemporâneo, isso também a gente tem que deixar claro para as pessoas que estão interessadas em começar a colecionar, tem muita coisa muito volátil, tem coisas que não tem continuidade, é difícil acompanhar, até por esse momento que a gente vive, onde as pessoas falam que tudo é líquido, né? Tudo é líquido, e a arte, eu acho que ela tem que deixar um residual importante. Eu acho... Sim. Gosto muito de galeristas que se preocupam com isso, sabe? Que não ofereçam algo que seja momentâneo, como se fosse um folhetim, acabou, joga fora. É importante ter história, né? Construir história. Desculpe, interrompido de novo. Imagina, não, é exatamente isso. Assim, a nossa preocupação, o que está por trás dessa escolha, né, é de acreditar no artista que nós trabalhamos de uma forma que é uma parceria. Né? Assim, o artista tem uma missão e tem uma entrega na própria criação que ele não tem outra escolha, né? Assim, o artista tem aquela assim, a entrega e assim, um compromisso com o próprio trabalho, compromisso criativo, que não tem volta, né? Quando o artista assume que vai fazer, e a galeria também tem que ser, assim, apoiar, acreditar no trabalho do artista e dar esse apoio para que esse artista tenha essa visibilidade. Eu acho que a combinação e essa tríade que existe, né, entre o artista, a galeria como um espaço criativo, o colecionador que acredita também e adquire uma obra, ele está fazendo essa validação dessa relação, né? Então, quando uma obra vai para uma coleção, ela deixa de ser só uma proposta, uma ideia, uma possibilidade. Ela vai passar a fazer parte da história de uma coleção e ela vai influenciar as pessoas que vão conviver com essa obra, que vão fazer com que essa obra fique na história, naquele momento, passando a ser também um registro daquele momento, né? Então, quem, na verdade, também acho quem valida isso também é o museu, né? A instituição museológica que descompromissada do ponto de vista do mercado, porque a galeria tem essa função de viabilizar a comercialização de uma obra. Então, é o nosso papel, né? Assim, de apoiar o artista, acreditar no trabalho do artista, propor essa obra para o público, para o mercado, mas também é fundamental que o artista tenha como reconhecimento a ação que o museu, que é uma instituição que torna essa obra perene, no sentido de que ela mesmo sendo exposta, fazendo parte, ela tem esse valor de ficar na história e não ser uma obra descartável, né? Essa perenidade que é o fundamental, né? Sim, exatamente. Essa relação hoje das instituições museológicas com as galerias tem mudado bastante, né? Eu acho que ela está mais confortável, inclusive. A gente está criando um novo modelo de relação, né, no século XXI, e o museu realmente ele tem essa tranquilidade. A única preocupação, a maior preocupação do museu, além de colecionar, conservar, é apresentar uma produção artística de qualidade, independente se isso dentro do mercado tem um destaque ou não, né? Sim, sim. Isso é fundamental também para que o artista tenha a tranquilidade ou a segurança de poder apresentar uma obra ou uma fase, né, determinada, sem que ela tenha essa necessidade comercial, no sentido que o artista precisa sobreviver também, porque para criar uma obra hoje, uma instalação, quer dizer, tem um custo para o artista, tem um tempo de dedicação, e é muito difícil, né? Assim, nem todos os artistas conseguem ter o retorno financeiro para poder criar, produzir. Muitas vezes é uma obra mental, né? Quando ela vai para o físico,
tem que ter um Exato. investimento, né, e um tempo de produção e o resultado técnico, estético que ele procura, tudo. Então, faz parte, né, mas é só para entender que também não é tão simples, tão fácil assim para o público que vai ver uma exposição, como nasce, né, a obra, né, até ela chegar a ser apresentada, né? A ser apresentada. Como você mostrou essa exposição do espanhol, houve uma transformação do espaço expositivo da galeria para receber a exposição. Então, a gente não tem mais a galeria até o início dos anos 2000, um pouquinho antes, onde você só colocava quadros, telas na parede ou esculturas em suportes. Você tem todo um ambiente transformado para receber a exposição, né? E aí entra o envolvimento do galerista, a coragem de fazer esse investimento, né? E avançar, como você falou, porque você não sabe, assim como com o museu também acontece, qual vai ser a recepção do público. Não, foi incrível, assim, o resultado foi fantástico, assim, porque no final, o curioso, assim, que quando ele fez essa proposta de instalar um piso na galeria, como esse piso que era um piso de granito, com essas bolas eram todas de mármore, né? Assim, foi difícil, assim, até para nós aceitar. Meu pai também, né, pai? Foi curiosa, assim, essa experiência, né, de abrir o templo como a galeria que meu pai fala assim, que parece um templo mesmo, né? Assim, é gostoso trabalhar no espaço da galeria, porque ela também tem uma versatilidade, é um espaço que não é muito grande, mas ela tem uma versatilidade, assim, para acolher as obras de uma forma neutra e que a obra passa a ter o foco e ela sempre ganha muita força dentro do espaço da galeria. Mas essa foi acho que uma das mais inusitadas, assim, no sentido de ocupação do espaço da galeria e as pessoas até entenderem também como tinha sido criada essa obra. E o curioso foi que depois a obra, que era o piso, foi adquirida por um colecionador e que instalou essa obra numa fazenda, criou uma área específica para essa obra e ainda acrescentou uma superfície com água. O José Espanhol criou por cima desse piso como se fosse um espelho d'água, né? Um espelho e que a água escorre vertendo nas bordas. Então ainda ganhou ainda teve um acréscimo, né, em relação ao que foi exposto aqui na galeria, e aí isso, a obra teve o seu destino. Então foi um desafio, foi prazeroso e também muito bom poder proporcionar ao artista e ao colecionador essa oportunidade. Então esse é o nosso processo. Para a galeria, assim, tem esse envolvimento e eu sempre tive, assim, muito preocupação e o cuidado também, justamente, de falar desse percurso, né, de incluir esses artistas e obras que respeitem o que foi feito no passado, sem uma ruptura, mas que possam também avançar. Então, isso, assim, essas são as dificuldades que nós temos, assim, para poder apresentar os artistas, as obras, os artistas que nós acreditamos e acompanhando o trabalho do artista também, né, sendo uma ponta de onde o artista pode ter condições de apresentar uma obra. Perfeito. A Maria pode seguir. Bom, além de trabalhar com os artistas brasileiros, né, nós também sempre quisemos e trouxemos artistas internacionais para a galeria, como o Soto, que meu pai citou, foi uma exposição que nós fizemos em 2000, Soto é um dos grandes artistas da história da arte, o pioneiro e pai do movimento da arte cinética, né? E outros artistas, pusemos já Tapes, Anthony Tapes, Sol Lewitt, Ian Davenport, Adolfo Estrada, César Paternoster. Quer dizer, tem uma lista de artistas internacionais que aos poucos nós fomos agregando ao grupo de artistas da galeria, e mais recentemente o artista que foi incluído
é o Tony Craig, que é considerado hoje um dos mais importantes escultores da arte contemporânea no mundo. Tony Craig nasceu em Liverpool, ele mora em Wuppertal, na Alemanha. Ele foi para a Alemanha convidado como professor da Universidade de Düsseldorf e desenvolveu a carreira dele principalmente na Alemanha. E o processo criativo do Tony Craig é absolutamente fantástico. Ele tem um olhar por ter sido também químico. Ele se inspira muito na natureza, na estrutura dos materiais. Ele olha no microscópio como as matérias são formadas, como elas se estruturam, e usa muito essa referência para criar as esculturas dele, e trabalha com materiais muito diversos, como nós vimos aqui, com aço inoxidável, como essa coluna que é incrível, que ele chegou num grau de qualidade da fundição e do polimento que nenhum outro artista conseguiu. Assim, ele tem um conhecimento técnico e assim, que proporciona resultados estéticos absolutamente fantásticos. O Tony Craig também parte muito da referência da figura humana para compor as obras. Mas é curioso que a linguagem da obra do Tony Craig, que de alguma forma também estaria ligado à arte cinética, porque elas têm uma composição que está ligada ao deslocamento de uma forma no espaço. Não exatamente como a arte futurista, que era também uma decupação da figura se deslocando no espaço, mas é como se, olhando essa escultura, se uma forma que ele parte, por exemplo, de um pote ou de um vaso, deslocando no espaço, girando no espaço, ela criasse uma pincelada no espaço. É uma combinação entre o que é pintura e escultórico ao mesmo tempo, porque é uma visualização de uma forma se movendo no espaço e esse movimento criando uma imagem que se consolida, que congela e se transforma numa escultura. Então, ele associa não só a pintura, a escultura, o movimento, o deslocamento no espaço, o tempo, a relação do tempo, que é também uma forma nova de se ver o deslocamento, o movimento, né? De ver as formas também e dar uma leitura nova a uma forma que ela era figurativa e passou a ser uma forma inexistente. Ele busca muito essa questão do que não existe, a partir daquilo que nós vemos e criando sempre uma surpresa de uma forma que tem que ser descoberta, né? Ela tem que ser analisada, vista em vários ângulos até que ela se torne compreensível, o que é muito interessante, porque também nos coloca numa posição de sermos desafiados a descobrir aquela forma, né? Então, quando ele olha, por exemplo, uma concha, ele gosta muito dos minerais também, das conchas, dos fósseis, né? Que são também fontes de inspiração para o Tony Craig. A beleza que tem a natureza, essas formas naturais, né, são tão incríveis assim. E ele procura, a partir dessas formas naturais, traçar um novo olhar para essas formas que são da natureza. Então, Maria, se puder passar um pouquinho mais, acho que não sei se tem outras obras. É incrível esse trabalho, Willow, que é uma forma tão espetacular, e ele cria nessa obra com madeira, os veios da madeira, né? Esse movimento que ela é uma forma que parece uma concha, ao mesmo tempo uma forma orgânica, abstrata e figurativa ao mesmo tempo, fica entre as duas linhas, né? É incrível o trabalho dele. Nós temos uma... Sim. Desculpa, não termine de falar, eu já pergunto. Não, então, o Tony Craig, nós ainda não fizemos uma exposição dele aqui na galeria, mas organizamos uma exposição, a primeira exposição, porque o Tony nós passamos a trabalhar com o Tony há alguns anos, porque o Tony foi trazido para o Brasil pela galeria do Thomas Kohn, e o Thomas fechou a galeria e aí procurou
deixar o Tony com alguma galeria que pudesse dar continuidade, e nos procurou, e nós ficamos muito felizes por poder incorporar o Tony ao nosso grupo de artistas. E aí o Tony falou, olha, o que eu quero, na verdade, é poder ter uma exposição institucional no Brasil. Eu nunca tive, assim, assim, ele participou de bienais, várias bienais. Então, nosso compromisso foi de, primeiro, trazer a obra do Tony de uma forma mais completa, e foi apresentada agora no início do ano no MUBI, e agora ela foi para Curitiba. Nós não pudemos abrir a exposição porque foi quando começou a pandemia, mas agora o museu já está retomando as atividades. Acho que vamos poder terminar a montagem da exposição, e acho que abrir provavelmente agora em outubro. Então vai ser exposto no MON, lá em Curitiba. E aí fica o convite, quem quiser. Quem perdeu em São Paulo, ficou algumas vezes lá no vale a pena. Vale a pena, porque aí conhece também o espaço do MON, que é maravilhoso, que é um museu lindo. E o Max se disponibiliza a organizar um grupinho para visitar. O que eu ia perguntar para você, essa escultura fabulosa que você está apresentando agora em madeira, quando ele esculpe a madeira, essa escultura, porque hoje uma das coisas que a gente comenta é que tem pessoas que dizem que são escultores, mas elas criam ilusões quase de ótica com estruturas que não são verdadeiras, do ponto de vista de escultura, né? O Tony não faz isso. A gente está vendo aqui uma estrutura que tem uma base muito pequena, né? E dá a impressão até de uma desproporção de peso, né, na parte de alta. E isso é fabuloso, né? Fabuloso. É fabuloso porque quem tiver interesse em estudar um pouquinho, né, como se cria uma estrutura para uma escultura, mesmo aquelas de metal, tem uma inteligência por trás daquele tipo de construção que ele faz, absurda. Absurdo. Falando aqui de uma escultura de quase 6 metros de altura. Numa fundição, quer dizer, uma fundição única, ela pesa, acho que em torno de 5 toneladas. Nossa, é impressionante. É impressionante. E é incrível como, olhando de perto a obra, como ela absorve o espaço, porque ela tem, nesse caso, a elliptical column, que é de aço inoxidável, e como as formas vão aparecendo aqui. É curioso que ele usa muito a figura humana, está falando, né, como fonte, e nessa série dessas colunas, ele parte muitas vezes do perfil de uma pessoa, e ele cria uma rotação desse perfil de uma cabeça, assim, girando em torno do próprio eixo, e aí detalhes que são de um rosto, assim, vão surgindo e desaparecendo à medida que nós giramos em torno da obra. Então as formas vão aparecendo, mas é uma forma abstrata, mas ao mesmo tempo é figurativa. Quer dizer, essa relação, né, e uma forma absolutamente inusitada e nova, e essa forma da coluna como se fosse um movimento espiral ascendente, né, de uma figura que começa a subir, esse giro em torno dela. Quer dizer, são várias leituras, permite várias leituras, lógico. Sim. Mas ela pode ser simplesmente uma coluna abstrata com uma forma, com esse material que é incrível, né? Mas, sim, assim, essa verdade da escultura, porque é uma coisa que eu sempre comento com quem tem interesse no tridimensional, é observar essa capacidade técnica do artista de desenvolver uma obra que seja verdadeira. Eu sempre falo para as pessoas, quando for conversar com o escultor, pergunta se aquela estrutura se mantém da maneira como ele idealizou, né? Porque isso aqui depende de cálculos matemáticos, né? Porque isso, inclusive, tem que ser seguro, né? Sim. E às vezes você vê uma forma que pode ser aparentemente bonita, mas ela tem uma estrutura por dentro, na verdade ela não é uma verdade, né? Ela é só uma... Esse é um ponto fundamental. Posso dar um palpitinho aí? Dar uma bicadinha, porque eu acho que o que você falou é muito importante. Sim. Na verdade a questão da harmonia e da composição, do equilíbrio que a gente sempre discute na obra de arte, numa peça tão aparentemente irregular ou
tão não natural, ela tem isso que você acabou de dizer. Ela é harmoniosa, ela é equilibrada, quer dizer, o escultor conseguiu, primeiro, a tridimensionalidade, você pode ver em qualquer ângulo, mas ela é verdadeira na medida em que ela realmente respeita as regras básicas da estética, que são essas, equilíbrio, harmonia e composição. Isso, de uma forma tão inverossímil assim, ela respeita essas regras. Então, ela é uma obra verdadeira. Era isso que eu queria só dar uma... Obrigada, Peter, pelo comentário, genuíno seu comentário. E é isso mesmo. São coisas que, quando a gente começa a conviver mais com arte, você fica mais atento, mas é importante passar para os iniciantes essas questões, né? Para não serem enganados com imagens que podem serem atrativas, sedutoras, mas elas não são verdadeiras. E é por esse é um dos motivos que o Tony é um dos escultores mais importantes do mundo. A gente não está falando, não é pouca coisa, né? Não. Ele recebeu o prêmio Turner Prize na Inglaterra, que é um dos prêmios artísticos assim, mais importantes também, né, do mundo. E o título de Sir, quer dizer, ele já é uma figura artística mundial, notoriamente assim, um artista com reconhecimento mundial. E é um privilégio para nós também poder apresentar e trabalhar com o Tony Craig para a galeria. E eu gostaria também de agradecer a Luli, que está participando da nossa conversa, porque a Luli participou de todo o trabalho da montagem da exposição, da organização da exposição, e foi um trabalho fundamental e importante assim, inestimável. Então, eu gostaria também de agradecer a Luli, que está aqui. A Luli está aqui com a gente também, nossa diretora lá no museu. É um trabalho, é uma estratégia de guerra, né? Montar uma exposição com milhares de toneladas de obras. E um vídeo, assim, nós fizemos um vídeo que não pôde ser ainda divulgado da exposição aqui, né, em São Paulo, no MUBI, mas nós vamos continuar com a exposição em Curitiba. Então, quando tivermos um vídeo da montagem, do making of, da produção também da exposição e da exposição montada, nós podemos disponibilizar depois, Cristina, se você quiser, para poder divulgar isso. Sim, com certeza. Vai ser ótimo. Excelente. Excelente ideia. Maria, se puder passar um pouquinho, por favor. Então, falando de Curitiba, nós representamos uma artista que é de Curitiba, a Laura Miranda. É uma artista incrível, nós trabalhamos com ela já há mais de 20 anos. A Laura desenvolve um trabalho também multimídia, porque ela é formada não só em artes plásticas, mas em dança também. Então, ela usa muito a performance e o corpo como suporte para a criação. Tem, acho que, uma qualidade criativa incrível. É uma artista que eu acho que vale a pena ser conhecida. A última série, se puder passar um pouquinho mais, por favor, Maria, a imagem, teve uma exposição, a última exposição que ela fez foi no MON, em Curitiba, que é essa instalação, em que ela apresentou 2 séries, das últimas séries, e essa imagem aqui mostra o resultado de uma série chamada Leakings, em que ela primeiro fez uma performance com a Mônica Infante, que é a parceira dela nas performances. O Leakings é o que demonstra que a natureza está saudável, né? Então, ela partiu do Leakings como tema para criar primeiro uma performance que ela e a Mônica ficavam dentro de um rio, um riacho pequeno, e nós temos um vídeo dessa performance que elas vão se movendo lentamente, como se fizessem parte da natureza. Elas estavam totalmente assim incorporadas à natureza. Aqui é uma foto de uma outra performance que eu vou falar logo depois. Maria, se puder voltar um pouquinho isso. Então, essas obras que estão aqui expostas são essas que estão ao lado direito, com essa forma vertical das azuis.
ela usou a estrutura da samambaia, que é uma das plantas que tem registro de ser uma das mais antigas, né, do nosso sistema da natureza, e ela usou a cor azul relacionada ao mundo vegetal como origem, o índigo, que a Laura viajou também para a Índia e aprendeu a técnica que os indianos usam para pigmentar os tecidos, a técnica do batik. Ela transpôs essa técnica para o papel, e nessa série ela pigmentou os papéis, assim, as folhas, né? E usou a folha da samambaia como referência ao mundo vegetal. Essas imagens, essas obras que estão ao lado esquerdo, essa cor dourada, tem como origem o ouro, que é do mundo mineral, e ela relacionou essas formas que são cortadas como formas de pedras. Então, ela usou o elemento mineral, vegetal e animal. Aí tem do lado esquerdo, se puder passar uma outra imagem, Maria, por favor, tem aqui nessa parede do lado esquerdo, que tem esses quadrados, né? Ela usou aí o líquens como referência e associou as três cores, o azul, o dourado, o azul do mundo vegetal, o dourado do mundo mineral, e o branco que está ao centro é relacionado ao leite, ao mundo animal. Então, ela a partir da performance, primeiro, ela foi para a criação da obra física, usando o papel como suporte, que ela usa muito papel, e então tem uma instalação. O ideal seria poder mostrar o vídeo para entender o processo, como é o processo criativo, mas é uma artista que combina não só a vivência corporal, a experiência da performance, para depois passar a uma produção física, né, da obra. Lá no fundo, que tem algumas imagens que dá para ver aqui, é a série seguinte, que ela geralmente parte de um tema para criar todo o trabalho. Então, a série seguinte foi chamada Estrela Canina. Ela começou desenvolvendo quando ela encontrou, ela mora perto de Curitiba, encontrou alguns cachorros perdidos e abandonados. Ela adotou os cachorros, começou a cuidar, e ela já tem cachorros, mas ela começou a pensar e estudar como é a relação humana de afeto com um ser animal, com um cachorro, quer dizer, que é um mamífero, quer dizer, toda essa questão da afetividade, né, que nós temos em relação aos animais, e a reciprocidade também, né, dos animais em relação aos seres humanos. E aí, a partir da imagem do cachorro, ela foi desenvolvendo uma série. Maria, se puder passar só mais um pouquinho, por favor. Aqui ela fez também uma performance com a Mônica, em que ela se coloca na posição de um cachorro mesmo, do cachorro abandonado. E é incrível essa performance também. É um vídeo que tem que ser visto para poder realmente apreciar, mas também a partir da performance dessa situação de um cachorro abandonado, ela foi depois para as obras, para a produção das obras, em que ela relaciona não só a afetividade que nós temos com o cachorro, mas também de uma forma mítica, com como o cachorro foi visto na história da humanidade, associando também a constelação canina. E aí ela cria uma relação entre a vida física humana aqui e a nossa relação com o cosmos, né? Então, enfim, é um trabalho muito, muito complexo, muito rico. Eu acho que vale a pena depois eu podendo apresentar de uma forma mais completa, né, o trabalho da Laura, mas é uma artista de um percurso que eu acho que é incrível, porque também, de uma certa forma, relaciona com o que a Lygia Clark propôs. A Lygia Clark foi uma artista fundamental dentro do movimento da arte concreta e depois neoconcreta, justamente porque ela rompeu com o limite que existe entre o artista que cria uma obra e nós, espectadores, como partícipes de uma obra, né? Então, para revelar o potencial artístico que cada um de nós temos, convivendo com uma obra, nós descobrimos esse potencial, né? Então, a Lygia permitiu um avanço artístico que a Laura, de uma certa forma, é uma artista que é uma não só uma continuadora dessa proposta que a Lygia abriu
para todos os artistas, né, de que para que o artista possa fazer um mergulho interno no seu mundo, para poder revelar uma obra que vai além da obra física do plano, mas é muito mais da experiência, da vivência corporal, da percepção sensorial que todos nós temos e que é a fonte de inspiração da Laura Miranda. Então, acho que é um pouquinho assim, não dá para falar, acho que eu já falei muito também, se vocês quiserem perguntar um pouquinho, mas... Nós terminamos as imagens? Maria tem mais, acho que acabou, né? Acabou. Endereço. Bom, eu sempre mando um PDF para o pessoal com as principais galerias e instituições do país para o pessoal seguir nas redes sociais e entrar nas páginas, mas fica aí o convite. Então, se a Maria quiser fechar, a gente abre agora para bater papo, conversar, quem quiser fazer perguntas. Eu gostaria de fazer um convite, porque nós agora estamos apresentando na galeria uma exposição do Amílcar de Castro para comemorar o centenário do nascimento do Amílcar de Castro, aquela que está aqui atrás do Amílcar, né? E nós abrimos a exposição, logo em seguida tivemos que fechar por conta da proibição da abertura, né, das galerias e dos museus, enfim, né? Que espero que agora em outubro nós possamos voltar às atividades. Então já fica o convite para todos, assim, se puderem visitar a galeria logo na sequência. A galeria, apesar de estar fechada, nós podemos receber com hora marcada. Então, se quiserem vir agora, podemos receber individualmente até um pequeno grupo, Cristina, se você quiser organizar, estamos à sua disposição para receber. Com o maior prazer. Se o pessoal se manifestar aqui, a gente tem um grupo no WhatsApp, é só se manifestar, a gente conversa e vai lá, e a gente quer um café com o seu Peter, hein, Peter? Um prazer, estou esperando vocês. Vai ser uma alegria. Muito bom. Serão muito, muito bem-vindas. Ok. Pessoal, alguém quer fazer perguntas? Fiquem à vontade. A gente tem mais um... é o vídeo do Amílcar? Isso. Ótimo. Assim vocês já podem... É um teaser aí da exposição. Partindo da chapa de ferro bidimensional, o artista mineiro fincou no chão uma estrutura tridimensional. Com 2 gestos, o corte e a dobra, o que era bidimensional vira túnel de passagem para outras dimensões. O tempo, essa dimensão que está para além da tridimensionalidade, aparece na luz que vaza pelo corte e na mudança de iluminação causada pela dobra. A luz muda também à medida em que nos movimentamos em torno da escultura, enquanto percebemos o encontro entre a obra, o espaço e o tempo. Essa totalidade sensorial se impõe na relação do observador com as telas de Amílcar de Castro. Não há pincelada, e sim varredura. As linhas parecem feitas com o som do atrito de uma trincha grossa no tecido da tela. É de se esperar que os importantes estudos já publicados no Brasil sobre o neoconcretismo reverberem cada vez mais na cena internacional, colocando assim a virada brasileira rumo ao construtivismo no cânone da história da arte ocidental. Amílcar de Castro é um artista fundamental para a compreensão da grandeza do projeto neoconcreto. Maravilhosa a exposição, né? Eu quero ver, eu também não vi essa exposição. Eu vou até provocar o pessoal para a gente marcar um grupinho pequeno e visitar. É maravilhosa. Esperamos vocês com um bom cafezinho. Oba! Estou vendo que tem gente que quer perguntar. Marco Túlio, você quer perguntar? Primeiro, na verdade, agradecer, né? Ouvir o Peter é fantástico, é muito emocionante te ouvir falar. Muito obrigado. Estar em contato com vocês. É um depois, agora, a pergunta é, depois de 50 anos, né, ainda a gente ouvindo você falar com toda essa paixão, o que lhe emociona agora? Né? O que um artista novo que chega na galeria lhe emociona?
Olha, eu vou responder de uma forma um pouco indireta. Comentei com um amigo nosso outro dia de que quando eu pego um jornal hoje, a parte que mais me provoca, fora a parte de arte, obviamente, é a parte de ciências, porque é a área onde a gente encontra novidades, encontra progresso, encontra realmente um avanço. O ser humano é muito... Quer dizer, não é que o ser humano seja previsível, o ser humano é fantasticamente imprevisível também, mas quando você vê política, você vê isso, aquilo, você diz, bom, eu estou num território já conhecido, o desconhecido é o que a ciência traz de novo para a gente. Da mesma forma, o outro território absolutamente contíguo a esse e que anda junto é o da arte. E eu costumo dizer que só dá para trabalhar com na arte com paixão. A frio não dá. Então, na hora que parar a paixão, é melhor parar. Então, esses dois mundos, o mundo da descoberta científica e o mundo da descoberta emocional, da descoberta da expressão interior, são dois mundos que convergem e são os dois mundos que eu procuro manter paralelos na minha vida. É por aí. Eu não sei se isso responde, mas é mais ou menos o caminho. É claro que a filosofia e a poesia estão nesse território. Não tem como não estar, né? Muito bom. Peter, posso abusar um pouquinho de você, da sua disponibilidade? Vamos lá, querida. Eu queria que você mostrasse o bicho da Lígia, movimenta ele um pouco para o pessoal ver. Quem não teve oportunidade ainda de... Ótimo, Cristina. Eu já vi muitos bichos de perto da Lígia, mas eu nunca tive oportunidade de manusear um. Olha isso, pessoal. É demais, não é? Não. Incrível. Demais. Fantástico, Peter. Obrigada. Pronto. Isso. Muito bom. Que privilégio, né? Ter uma obra assim em casa, né, Peter? É um prazer, é um prazer. É um prazer que se renova no prazer de olhar, no prazer de mexer, no prazer de encontrar as formas novas e no sentido intrínseco do próprio processo. Muito, muito incrível. Tem uma pessoa aqui no nosso grupo que é de Manaus e ela quer abrir uma galeria, Peter. Não sei se a Adriana vai querer falar alguma coisa, Adriana, porque ela é uma super entusiasta. Eu queria que vocês dois deixassem alguma dica, um conselho para quem tem vontade de entrar para o mercado e está lá na outra ponta do país. Puxa. Primeiro, é o que o Túlio falou, paixão. A primeira coisa é paixão. A segunda é identificação. Os artistas têm a sua digital e o marchand tem a sua digital também. Essa convergência do encontro, do que é verdade. Você tem que acreditar naquilo que você está oferecendo para o público. Você tem que encontrar a verdade do artista no processo, expressar essa verdade para o seu cliente. Quer dizer, é um exercício. Na verdade, é quase um diagnóstico. Você olha para uma obra e você a lê e a descreve e transfere essa informação para o seu possível cliente ou amigo, porque acabam ficando amigos da gente. E é um diálogo que é um processo continuado de diálogo. É um processo continuado de descobrimento. Se você parar para olhar para a obra e contemplá-la com uma atitude quase zen, você vai descobrindo coisas nela que ela vai só revelando no processo de contemplação. Não dá para pegar o sentido de uma obra de arte em totum, abrupto, num primeiro relance.
A gente pode até fazer uma leitura por muita experiência, mas é preciso acreditar no que você está oferecendo. Se você for oferecer para vender, para ganhar dinheiro, é melhor vender quibe, qualquer coisa gostosa, assim, também, que também é muito bom. Mas a venda de obra de arte, mas eu gosto muito de quibe, é por isso que eu mencionei. Então, o processo é acreditar mesmo naquilo que você está oferecendo como portador de uma verdade que tem que ser encontrada e que cada artista encontra um fragmento, uma parcela dessa verdade. A totalidade da verdade a gente não alcança nunca, mas descobrir fragmentos de verdade, parcelas de verdade, são reveladoras. E o artista faz essa revelação para nós. Se ela trabalhar nessa direção, ela vai ter sucesso. Peter, ainda bem que eu estou gravando esse encontro, porque essa sua fala é maravilhosa e é super importante, demonstra o respeito, a dignidade com que você trata há 50 anos o trabalho dos artistas, e é só por isso que você e sua família têm tanto sucesso assim. Parabéns, Obrigado. verdade. Obrigado por vocês terem aberto esse espaço para nós. Foi um privilégio realmente muito especial. E vocês estão, pelo jeito, fazendo esse trabalho muito, muito bem. Quero estar mais perto de vocês. Okay? Muito bom. E quer comentar, Adriana? Eu quero agradecer. Na hora que a Cris sempre fala que eu gosto de, né, ela sabe que eu gosto de perguntar. E aí, a pergunta que tinha na minha mente, o nosso colega, acho que Marco, né, perguntou. E depois a Cris perguntou também. Então, cada vez mais eu acredito nisso, que eu estou atrás, que eu estou buscando. Fiquei muito emocionada. Muito obrigada. Minha vida, meu Deus. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Muito sucesso para você, querida. Muito. Vamos conversar pessoalmente quando tivermos chance. Bom. Okay. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Cristina, eu posso só complementar? Eu queria também citar que a galeria foi fundada pelo Peter e a Gláucia. Eu trabalho na galeria e o Ulisses, meu irmão, também, que não participou dessa live, mas ele trabalha conosco também, principalmente no segmento dos artistas contemporâneos, e nós trabalhamos juntos. Então, a galeria é a equipe, e a Fernanda e a Maria, que estão aqui participando também, trabalham aqui. Sem elas, o trabalho de criação e comunicação não existiria, então eu queria também citar e agradecer a Fernanda e a Maria, e a equipe toda, mas acho que aí fica o convite para que todos venham nos visitar, para conhecer o espaço, para conhecer a galeria, e será um prazer receber a todos, assim, quando puderem, né? Sim, com certeza. E conhecendo o espaço, a gente sente esse amor que vocês dedicam à arte, né? Não são só negócios, é uma família inteira em comunhão, né? Para continuar o trabalho. O Ulisses também, que também tem um trabalho importante na área de teatro. E, enfim, é uma família toda vocacionada para a arte, que é um orgulho a gente ter no Brasil, né? Vocês já entraram para a história das artes visuais aqui no Brasil. Eu já havia comentado com o pessoal quando eu pensei na DAM para falar sobre mercado e sobre o mercado de arte moderna e contemporânea, que é uma galeria de projeção internacional, é uma das maiores do país, e não é à toa, né? É muita dedicação, é muito trabalho, são décadas, né, voltadas para isso, então, obrigada. Aí eu só para encerrar, realmente eu queria dizer isso. A nossa equipe também é apaixonada, e Flávio e Ulisses, para mim, são realmente um grande motivo de orgulho, porque eles têm essa vocação. O Ulisses, que tinha se afastado, entrou recentemente quer dizer 10 anos, e a Gláucia se aposentou, então realmente a entrada do Ulisses deu um tremendo subsídio e um apoio muito grande, porque ele transita tanto no território administrativo como no território intelectual também do processo, com toda a formação que ele tem também.
de modo que é uma situação rara a gente ter, desculpe dizer isso, mas realmente é uma situação rara a gente ter um time tão fantástico. E a equipe que o Flávio mencionou é uma equipe que está muito curiosa, porque tem gente com 30 anos com a gente, 40 anos com a gente, quer dizer, é realmente uma equipe muito coesa, muito integrada, muito dedicada e muito que comprou também todo esse processo de paixão, que foi bom o Flávio mencionar isso, porque realmente é assim, a gente tem um time muito especial e eu tenho muito orgulho dos meus filhos que estão comigo, dos dois. São 4, 2 estão aqui. Mas, Peter, vocês terem uma equipe com tantas décadas trabalhando com vocês só diz respeito ao caráter, à personalidade de vocês, porque ninguém trabalha tanto tempo junto com pessoas que não são de qualidade. Eu queria que o Ulisses está aqui, aproveitasse só para falar um oi, Ulisses, se manifesta aí no grupo. O Ulisses entrou? Não, acho que não. Ele está sim, ele está aqui, eu estou vendo ele, podia falar um oi. Não sabia que ele tinha voltado, porque ele estava dando aula. Eu estou assistindo aqui, eu dei uma aula agora, estou preparando uma outra aula justamente de cenografia, que é a minha outra área de atuação na faculdade de teatro, mas assisti aqui a apresentação toda. Hoje estou como ouvinte, não estou como participante. Mas muito obrigado pelo convite, né, que vocês fizeram para essa conversa. Parabéns para todo mundo e é muito bom estar junto de amigos aqui falando de arte, de processos criativos e de desenvolvimento da nossa cultura. Obrigado. Obrigada, Ulisses. Pessoal, a gente vai encerrar então o nosso encontro, que hoje foi delicioso. Eu tinha comentado com o pessoal que ia ser especial e foi de fato. Queria agradecer mais uma vez toda a equipe da galeria, ao Peter, Ulisses, Flávio, pelo carinho com que vocês organizaram esse encontro hoje. Foi realmente muito especial. Obrigada, muito sucesso para vocês. Espero encontrá-los em breve lá na galeria. Ver a exposição. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Obrigada, um beijo grande. Grande beijo. Boa semana para todo mundo. Vocês também. Até. Até mais, tchau.